A graça e a paz, amados, estamos aqui para trazer a lição de número 4 da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar o encontro de Ruth com Boaz. Nós estamos estudando nesta lição, nesse terceiro trimestre, duas mulheres que trazem o seu nome no livro, que é Esther e Ruth. Então, hoje nós vamos estudar a lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz. Já temos estudado as 3 primeiras lições, muito importante, e vamos continuar até o final. A nossa verdade prática, que é a síntese da nossa lição, diz: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e na justiça de Deus. Esse é o conselho da palavra de Deus. E o texto áureo diz: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas tu te vieste abrigar. Está lá, Ruth, capítulo 2, verso 12. Bem, essa presente lição, ela tem como tema o encontro de Boaz com Ruth. E a gente já estudamos que Ruth ficou viúva e não quis ficar em Moabe, sendo ela moabita, ela preferiu acompanhar a sua sogra. A sua sogra estava na prova, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. E as 2 noras tinham a opção de acompanhar Noemi ou ficar lá em Moabe, e voltar para os deuses dela lá. Ruth preferiu seguir a sua sogra, Noemi, mas Orfa voltou para o seu povo, certo? Então, vai ser uma lição muito importante, pois essa lição mostra a providência de Deus, que muitas coisas que a gente vê aqui parece coincidência, mas na verdade não é coincidência, que a gente vê a providência de Deus. Na nossa vida é assim também. Muitas coisas boas que Deus faz na nossa vida e muitas vezes a gente acha que foi uma coincidência, foi obra do acaso, mas não. É Deus operando na nossa vida, Então, é isso aí que nós vamos estudar. Bem, Boaz, o remidor. Na lição anterior, nós vimos o assunto central foi a amizade de Noemi com Ruth, sogra e nora. Eram 2 pessoas que se davam otimamente bem, sogra e nora. Algumas pessoas acham difícil essa convivência, Não generalizando, é claro, mas essas 2 aqui se amavam muito, E procuravam estar juntas e ajudar uma a outra. Então, nós vimos na lição central, a última, Noemi e Ruth. Nesta, nós vamos ver de novo. Nesta, um novo personagem entra, Até lá era só as 2, agora entra Boaz, um novo personagem que vai ser muito importante na vida tanto de Ruth como de Noemi, ok? Ele era um parente, de um dos falecidos, que era o pai, o esposo da Noemi. Ele morreu, Elimeleque, e ele era um parente, Boaz era um parente de Elimeleque. Tinha outro parente mais próximo, mas ele ficou fora. Bem, Boaz, o remidor. Bem, um homem próspero. Boaz era um homem próspero. Capítulo 2 de Ruth apresenta Boaz, um homem valente, poderoso, da geração de Elimeleque. Ok? Os termos valente e poderoso aqui não era que ele era um soldado de guerra, Significa o caráter íntegro que ele tinha e a influência de Boaz, além de seu poder econômico. Era um homem bem financeiramente, certo? E por isso ele era conhecido assim como uma pessoa próspera, poderosa, valente. Isso aí por causa dessa situação. Mas não que ele fosse um guerreiro, Bem, também ele era um grande produtor rural. Boaz tinha plantações de cevada, de trigo e muitos trabalhadores a seu serviço. Então ele reunia
qualificações e condições para cumprir o papel de remidor, né? Que para remir, né, Ruth, ele tinha que ser um parente próximo do marido para poder, né, tomar posse daquelas propriedades que foi antes de Elimeleque. Mas tinha um parente mais próximo que tinha um direito, mas como vamos ver, ele não quis. Então, Goel e Levi, a expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber, né? Nem tem como, que a Bíblia não diz, o grau de parentesco entre Boaz e Elimeleque. A Bíblia não mostra esse grau, mostra que eles eram parentes, mas não diz, né, o grau de parentesco, ok? Como parente próximo, ele poderia ser, né, o resgatador, resgatar, né, o resgatador da terra que o falecido havia vendido. Então, ele podia pegar de volta, certo? Ele era o parente mais próximo, né? Tinha um outro antes, mas o outro não se interessou, não. Então, porque também para remir teria que casar com Ruth. Aí ele não quis, certo? Então, como também poderia cumprir o costume do antigo, costume antigo, né, do casamento, conforme está em Gênesis 38, 6 a 11. Então, eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador, que previa quando o israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-lo de volta e restituir-lhe, né? Então, essa era uma lei antiga lá. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo, né? Já a lei do levirato previa que o irmão do cunhado, né, se casasse com a viúva e suscitasse descendência. Então, isso eram leis estabelecidas, né, na palavra de Deus também, para que o povo de Israel, né, vivesse dentro daquelas orientações ali dentro da palavra de Deus. Então, no caso Boaz, né, Boaz poderia ser o remidor, mas só que tinha um parente mais chegado, né? Então tinha que respeitar, certo? Mas quando foram a esse parente, ele se interessou no início, mas depois tinha que casar com Ruth ou coisas assim, então ele abriu mão, né? Passou para o Boaz. Então, temor e respeito. Então, a saudação de Boaz, né? Quando Boaz chegou, saudando seus empregados, né? Então, a saudação de Boaz, a forma como ele saudou os empregados, né? Revela o quê? Que ele temia a Deus, né? Então, no seu dia a dia, havia demonstração de um homem temente a Deus através do seu comportamento, entendeu? Ele não chegou maltratando os empregados, humilhando os empregados, não, ele chegou tratando bem, normal, com respeito, né? É isso aí que interessa para Deus, a gente tratar todo mundo com respeito, certo? Tem pessoa que se tiver uma posiçãozinha, se ele for chefe, mesmo sendo crente, eu já vi, se sente, né? Humilha as pessoas. Tem pessoas que tiver um cargozinho acima, ele já se acha mais importante que todo mundo. Não sabe que a pessoa está lá em cima hoje, amanhã pode estar lá embaixo, né? Mas Boaz não tinha esses pensamentos. Ele tratava seus empregados tudo igual, com humildade, com amor, né? Mostrando respeito e mostrando que tinha o amor de Deus no coração também, né? Isso aí é muito importante. Então, a invocação é isso aí. A saudação de Boaz aos seus empregados demonstra que ele temia Deus, né? A invocação a Jeová, o Senhor seja convosco, que ele dirigiu a todos os que estavam trabalhando, indica também o seu respeito com aqueles que trabalhavam. Isso é que é importante, né? O respeito. Então, os empregados retribuem a ele com uma saudação amistosa, piedosa. O Senhor lhe abençoe. Então, houve o quê? Reciprocidade. Ele tratou bem, foi recebido bem, né? Então, na verdade, os seus empregados amavam ele, né? Os empregados, né, ele retribuíam a saudação da mesma forma. Isso aí é muito importante. Então, Boaz, ele era, saindo dessa parte, Boaz era um homem próspero,
e respeitado por todos os que cercavam, certo? Bem, número 2 aqui, o carinho de Boaz para com Ruth. Bem, vamos ver aqui, a pureza não exclui a ternura, né? Quer dizer isso, logo que chegou ao campo, Boaz notou, né, no campo dele, no local de trabalho dele, ele logo percebeu que tinha uma pessoa estranha ali, uma pessoa diferente, né? Era uma mulher. E quem era essa mulher? Era a Ruth, né? E que ela estava entre os que respingavam, né, ali o que caía. Então, informado, ele se informou, procurou saber quem era e dirigiu-se a ela de forma carinhosa, mas respeitosamente, né? Chamando ela de filha e deu toda a liberdade a ela para continuar o seu trabalho, entendeu? Ele não atrapalhou ela e pediu a todo mundo que a tratasse também com o devido respeito. Ele disse: olha, não dei ordem aos moços que não te toquem, né? Uma moça bonita ali no meio de homem, sempre tem um engraçadinho, não tem? Mas ele falou: ó, ninguém mexe com ela, deixa a mulher tranquila, tá? Não quero ninguém. E até aquele momento ele não tinha nenhum interesse nela, né? Ela já estava ligada, mas ele não estava pensando nisso, ok? Está lá em Ruth 2:9. Então Boaz se preocupou com a segurança dela, certo? Então, todos esses encontros que houve aqui pode parecer uma coincidência, né? Foi por acaso que Ruth foi parar lá, né, no trabalho de Boaz, né, lá na roça dele, nas suas plantações, para cegar lá junto. Parece coincidência, mas não é coincidência, é Deus trabalhando, né? É muito importante o crente ter discernimento para ele saber discernir o que é coincidência, o que acontece por acaso, para aquilo que é uma providência de Deus. Eu não sou muito ligado a esse negócio de coincidência na vida do crente, não. O crente acha que não vive de coincidência. É Deus na vida dele. Só que muitos não têm visão para perceber isso, né? Então, Boaz era um cavaleiro. Quer dizer, que é um cavaleiro? Um cara educado, né? Tinha uma vida santa que agradava a Deus, certo? Não era grosso, não era descortês, certo? E ele sabia conviver com as pessoas. O relacionamento é muito importante. A pessoa nunca deve permitir que os cargos na vida dele, as posições, venham atrapalhar o seu relacionamento com as pessoas, né? Que a vida da gente é igual uma gangorra. Um dia está lá em cima, outro dia está embaixo. Então a gente tem que saber subir e saber descer, certo? Porque a vida é assim, cheia de altos e baixos. Mas Boaz, né, era uma pessoa educada, sabia conviver com qualquer tipo de pessoa e sabia respeitar. Então Jesus, o mais puro dos homens, também sabia conviver com todos. Tu lê os evangelhos, tu vê que Jesus convivia com todo tipo de pessoa, né? Não tinha comunhão com todo mundo, mas convivia com quem fosse necessário, né? E sempre foi gentil, né? Deus estava agindo. Vamos ver aqui. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth, né? Ela como estrangeira, moabita, ela não imaginava, né? Além de estrangeira, pobre, né? Ela não tinha condições nenhuma. Ela estava ali mesmo dependendo. Inclusive, ela foi ver, né, se caía alguma espiga, alguma fruta, alguma coisa para ela poder levar para a sogra. Então, você vê a situação que elas estavam, né? Mas mesmo assim, Boaz não levou isso em consideração e tratou ela normalmente, né, como ela merecia ser tratada. Então, impressionada com o gesto, com a educação e moral de Boaz, né, ela se inclinou no chão de forma humilde e reconheceu ser indigna do tratamento que ela recebeu, entendeu? Não é que ela tinha complexo de inferioridade, né? É diferente. A pessoa ser humilde é uma coisa, ter complexo de inferioridade é outra. Ela reconheceu o lugar de Boaz e reconheceu o lugar dela. Isso aí é importante para a gente. É muito importante a gente saber reconhecer o nosso lugar, né? Tem pessoas que ele não reconhece o lugar dele, não. Ele passa à frente. Tá entendendo? Ruth não, ela reconheceu, ó, o lugar de Boaz é lá, o lugar meu é esse, certo? Então ela reconheceu isso, se humilhou. Então isso é muito importante, gente.
A gente, mesmo se a gente está sendo subordinado no emprego, numa igreja, aonde for, num departamento, a gente tem que saber entender nosso lugar, certo? Tem pessoas que não aceitam ser sujeito a ninguém, tem espírito de chefe, não é nem de líder, é de chefe. Tem pessoas que têm espírito de chefe. Se ele não estiver mandando, ele não está bem. Tem pessoas que se sente mal, tá submisso a alguém. Ele quer aparecer de qualquer jeito. Ele vai fazer tudo para aparecer. Isso é o que a gente vê no dia a dia da vida, né? Mas Ruth não, ela não tinha complexo de inferioridade, mas ela conhecia a posição dela. Eu sei a minha posição e sei a posição do Boaz. Então, por isso que ela se humilhou. Entendeu? Então, a gente deve ser assim, cada um no seu pedaço, cada um reconhecer a sua posição, né? Para a gente poder viver bem. Isso aí traz o quê? Um bom relacionamento, ok? Então, ela ficou impressionada com o gesto de Boaz e se inclinou para ele, né? Havia uma motivação especial na conduta, né, de Boaz. Ele já com certeza, ele já conhecia a história dela, o que ela já tinha falado para a sogra dela, né? O teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo, sua cidade. E foi falando. Então, ela se identificou de uma forma tremenda com a situação da sogra. E isso aí foi uma semeadura boa que Deus usou para abrir outras portas para ela. Entendeu? Quando você entende a vontade de Deus, né, e entra nela, Deus começa a abrir outras portas. Certo? E foi isso que ele fez com Ruth. Então, havia uma motivação especial na conduta de Boaz, né? Sensível e espiritual. Então, Boaz, ele conciliava firmeza moral, sensibilidade, ternura e espiritualidade. E o versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth, ele que fez, né? Essa declaração. Boaz tinha uma profunda, está lá em 2:12 de Ruth. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que Deus dos hebreus não estava limitado às fronteiras. Ele podia rejeitar ela. Não, essa é uma moabita, estou fora, não serve. Não, mas ele entendeu a vontade de Deus, né? Ele compreendeu. Ele podia rejeitar, mas o coração dele resolveu obedecer à voz de Deus, certo? Então, a sensibilidade espiritual, gente, é muito grande. Às vezes a gente perde, e eu já perdi até muitas bênçãos por causa disso, porque eu não tive sensibilidade para discernir o que era de Deus e o que não era, né? Porque às vezes a gente não aceita uma coisa porque falta sensibilidade, a gente tem que aceitar, se sujeitar quando a coisa vem de Deus, mas às vezes a gente sem discernimento. Boaz podia rejeitar ela, ele tinha o direito de rejeitar ela, porque ela era uma moabita, mas pela sensibilidade espiritual que ele tinha, ele preferiu obedecer à voz do Espírito que falou dentro dele, entendeu? Então, ele reconhecia que Deus dos hebreus não está limitado à fronteira, não. Ele abriu um espaço aqui, entendeu? Então, ele foi usado por Deus para abençoar Ruth e, consequentemente, abençoando Ruth, ele estava abençoando a sogra dela, Noemi, porque é assim que Deus operou, né? Então, Boaz, saindo dessa parte, Boaz tratou Ruth com ternura, respeito e sensibilidade espiritual. Bem, a terceira parte aqui, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Vamos ver aqui a lei da semeadura. Olhando assim de uma forma, né, uma cosmovisão aqui secular, produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens apartados de Deus e não afetado por ele. Isso é um fruto de uma incredulidade crescente, né? Porque essa visão dualista em nada condiz com as escrituras, tá entendendo? Com a realidade dos que confiam no Senhor e na providência. Tá certo que o mundo jaz no maligno, né? O mundo é essa situação que você vê aí, o diabo é o Deus desse século, certo? Mas a igreja não é do mundo, mas a igreja está no mundo, tá entendendo? E a gente tem que ter, o que eu já falei, sensibilidade espiritual e não ser afetado pelas vozes que o mundo tem produzido,
Está entendendo? A gente precisa entender que dentro dessa confusão toda no mundo, existe a voz de Deus falando para a igreja. Está entendendo? O Espírito Santo, ele está aí atuando. Quando ele vier, ele vai convencer, ele vai falar, ele vai ensinar, acima de todas essas vozes do mundo, né? Desse contexto mundano aí, essa cosmovisão, essa visão geral que a igreja tem do mundo, que o mundo realmente jaz no maligno, mas nessa confusão toda existe a voz de Deus, certo? Existe uma voz falando que só os crentes ouvem. Está entendendo? E Boaz, em todas as vozes que estavam falando, ele ouviu a voz de Deus. Ele era um servo do Senhor. Está entendendo? Então, essa visão dualista não resolve. Ruth decidiu servir a Deus de Israel em vez de Quemós, o Deus lá dela, né, de Moabe. Ela não quis. Porque a convivência dela com Ruth, ela compreendeu quem é Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Ela não seguiu Ruth de bobeira assim, de repente. Não, na convivência com o seu marido, né? E com a convivência com a sogra, com o sogro, antes de morrer, ela conheceu o Deus verdadeiro e aceitou, né? Ela não preferiu mais o Deus de Moab, ela preferiu o Deus de Israel. É por isso que Deus abençoou ela tomou a decisão certa, através do testemunho da sogra dela. Por isso que ela não quis largar a sogra, entendeu? Isso aí é que é importante. Agora, ela começa a experimentar a mão invisível de Jeová, Jirê, né? Agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura, ela funciona. Tudo, Deus perdoa, Deus faz tudo, né? Mas a lei da semeadura, ela não tem jeito. Tudo que a gente semear, a gente colhe. Semeou coisa boa, você vai colher coisa boa. Semeou coisa ruim, a conta chega. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente semeia, falando, né? Agindo. Às vezes, a gente tem que parar um pouquinho e pensar assim, o que eu estou semeando? Tá entendendo? Às vezes a gente tem que dar essa paradinha e falar, o que eu estou semeando? O que eu ando falando ultimamente? O que tem saído da minha boca? Porque o coração está cheio e fala a boca. O que eu tenho falado ultimamente? Muitas vezes a gente tem que fazer essas observações, essa introspecção e ver o que está saindo de dentro de nós. Porque o que a gente semear vai colher. Entendeu? Então a gente deve tomar muito cuidado. Agora vamos aqui. Os acasos de Deus. Bem, primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha, aparentemente, aleatória, no campo, né? Aleatória que Ruth fez indo apanhar espiga no campo de Boaz. O que eu disse no início, parece que foi por acaso, né? Ruth saiu assim, fechou o olho, deixa eu ver onde eu vou parar. Não, Deus guiou ela. O Espírito Santo guiou ela até lá, o campo de Boaz. Isso aí não é acaso, porque Deus tinha um plano. Quando Deus tem um plano, vai cumprir. Não tem diabo que impeça, entendeu? Deus tinha um plano dela ser a avó de Davi e não teve jeito, né? Ela foi parar lá no campo de Boaz. Então, para ela era apenas uma casualidade, quando na verdade é um inequívoco ato de providência divina. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam. Deus começou a honrar ela pelo carinho que ela teve com a sogra dela, entendeu? Quando Ruth retornou para casa, né, e contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu sua exultação. Ali ela já entendeu tudo. Quando Ruth falou, estou no campo de Boaz, ela foi, glória a Deus. É por aí, entendeu? Aí ela entendeu tudo, entendeu? Então, uma esperança começou a brotar no coração de Noemi, entendeu? Ela começou a ter certeza que a mão de Deus estava nesse negócio, que Ruth não foi parar lá por acaso. Então, finalizando, né, alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato. Ou como isso é importante, gente. Tem coisa que é imediato, né? Outro leva um tempo para aparecer. A gente precisa muito ter esse discernimento daquilo que pode ser rápido e daquilo que pode demorar. Igual você planta, né, um pé de manga, tu vai levar anos para colher um pé de abacate. Agora, se tu plantar um pé de alface,
com poucos meses tu está colhendo. Então não adianta plantar um pé de manga e colher no tempo da alface. Não. Então, às vezes, a gente, entendeu? Está esperando uma colheita que não é para agora. Então, a gente tem que ter esse discernimento também, entendeu? Tem coisas que é imediata, tem coisa que demora, tem coisa que o processo é longo. Eu digo isso por experiência. Tem coisa que o processo é longo, entendeu? Então, pela forma graciosa como ela é tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz e a colheita garantia a sua sobrevivência e da sua sogra. Ela nunca se esquecia da sogra. Né? Ela já estava bem, o cara já estava, né, Boaz já estava interessado nela. Ela poderia descartar a sogra, não, ela se apegou mais a ela, entendeu? E tem pessoas que depois que recebem a bênção se tornam uma pessoa ingrata, né? A ingratidão é um problema sério. Se a gente não vigiar, nós somos ingratos, tá entendendo? Muito cuidado com a ingratidão. Ruth não foi ingrata com a sogra. Quando Deus exaltou ela, ela colou mais ainda com a sogra, tá entendendo? Isso aí é bênção. Então, o trabalho árduo durou toda a estação, né? Então, entre março e abril colheu cevada, e de abril e julho em diante colheu trigo. Concluído o trabalho, ficou com a sogra. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Nosso Deus trabalha com aqueles que esperam. Então, querido, a história de Ruth com Boaz revela o quê? A validação da lei da semeadura e um bom plano de Deus em sua vida e no mundo. Então, que Deus te abençoe e essa lição seja uma bênção para a sua vida e você possa entender os pontos principais dessa lição, tá bom? E se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva, tá bom? Dê o seu like, compartilhe com seus amigos, assista os anúncios para ajudar na monetização do canal, tá bom? Passa para frente aí o que você ouviu aí, compartilhe mesmo, nós estamos juntos em nome de Jesus. Um abração, tá?